Amada igreja, com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. Aleluia. Melhor, livro de João, capítulo 20, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 15. Enquanto os irmãos procuram aí a palavra do Senhor, quero externar minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos seus servos aqui. Em especial, hoje, pastor César, mais uma vez nos confiou esse altar. E eu confesso que eu fiquei surpreso. Mas já tão cedo assim? Que faz uns 2 anos, não faz 2 anos ainda, que a gente teve aqui outra vez, né? Faz quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos ainda. E eu fiquei contente por poder voltar aqui com os irmãos, a irmã Elisa também, E o Rodrigo, que foi o canal de bênção, para nossas vidas aí, nos abrir essa oportunidade de pregarmos ontem ali e hoje aqui. Apesar que o João não gostou muito, mas aprova a Deus que nós estivéssemos aqui com os irmãos, Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, os obreiros aí, todos, Deus abençoe, toda a igreja do Senhor, a minha família toda que está aqui, o João Vitor, todos, Deus abençoe a todos, esposa, filha, eu, e meu irmão está aqui hoje comigo. Estava conversando com ele, ele disse: olha, eu acho que eu só tive que pregar uma vez, porque eu saí daqui faz 9 anos, Ele ainda tinha 12 anos, aí estava calculando hoje. E ele ainda não estava servindo a Deus, ainda visitava a igreja, Você ia na escola dominical, tudo. Mas depois que ele resolveu ficar firme ali, e aí agora ele disse que queria vir hoje aqui, não deu para ele vir na última vez. E hoje eu fui buscar ele ali para ele vir aqui, E eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Lucas. Quantos irmãos encontraram? João capítulo 20, versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Eu só quero frisar com os irmãos aqui a parte A do versículo que diz: Jesus disse-lhe: mulher, por que choras? Quem buscas? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Como a senhora disse, a gente veio para... Eu não vim para descansar, Eu vim de motorista. Eu vim de Uber, BlaBlaCar, essas coisas aí, Eu vim para trabalhar. E a gente pensa que a gente vai sair de férias, a gente não sai de férias para descansar, a gente sai de férias para fazer o que a gente não está acostumado a fazer, que é visitar a família, ver os irmãos, em lugares que a gente não conhece, e a gente descansa um pouquinho só, às vezes, mas a maioria das vezes a gente trabalha, E para mim, não tem coisa melhor que estar na presença do Senhor, não tem lugar melhor que estar aqui na casa de Deus, não tem. Não tem, para mim, não tem coisa melhor que isso, Então, quando a gente tem oportunidade, a gente fica muito contente. Irmãos, eu estava meditando uma palavra, porque eu gosto de trazer, cada lugar que a gente vai, a gente procura sempre orar a Deus e pedir uma direção para o Senhor, porque a gente não conhece a igreja. Eu não sei o que cada um de vocês está passando, não sei o que passa na vida dos obreiros, não sei como está o trabalho dos irmãos aqui, a gente nem conversa praticamente, principalmente sobre a obra. Então a gente pode dizer assim: mas como é que vai pregar uma coisa, vai pregar para alguém que você nem sabe o que a pessoa está precisando? Você vai levar um alimento para alguém que você não sabe que tipo de alimento essa pessoa gosta? Então a gente tem que falar com quem sabe, com quem entende, com quem está aqui com vocês todos os dias, E aí eu procuro sempre falar com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que está aqui conosco, Porque Jesus disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, e Ele vai estar com vocês, Ele está conosco aqui. Então eu procuro conversar com esse Senhor. Eu não sei a necessidade da igreja lá, eu não sei o que os irmãos precisam hoje, mas o Senhor que está lá, o Senhor conhece. E o Senhor me deu essa mensagem agora à tarde, e eu quero compartilhar com os irmãos, em pouco tempo aqui, sobre o que Deus colocou no meu coração. Eu quero começar falando sobre 2 pessoas. As primeiras pessoas, aliás, eram os discípulos de Jesus.
Eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Lucas, né? Vou deixar aqui o livro de João um pouquinho, depois a gente volta aqui. Mas no livro de Lucas, capítulo 8, e versículo 22, ali nós vamos encontrar na palavra do Senhor, os discípulos clamando a Jesus. Jesus estava atravessando com seus discípulos o mar da Galileia, e a Bíblia diz que se levanta uma tempestade muito forte, e Jesus está dormindo, porque Jesus também era ser humano, 100% ser humano, e o corpo físico dele também sentia cansaço. E num determinado momento, ele se retirou um pouquinho dos discípulos, arrumou um cantinho e foi dormir, foi descansar. E junto com ele estavam homens que andavam com ele todos os dias, estavam com Jesus, homens que tinham visto Jesus já operar alguns milagres, já tinham visto Jesus proferir algumas palavras de autoridade sobre enfermidades, sobre doenças, sobre demônios, sobre situações. Então eles já tinham uma experiência, esses discípulos, e já sabiam um pouco como era andar com Deus, um pouco como era andar com o Pai. Eles tinham essa experiência, esse conhecimento, mas na hora que a coisa ficou feia mesmo, eles não sabiam mais o que fazer, porque muitas vezes é assim com a gente. A gente vem na igreja, a gente serve ao Senhor, a gente faz a obra do Senhor, a gente lê a palavra, nós louvamos ao Senhor, mas muitas vezes quando a tempestade é lá no nosso vizinho, a gente tem uma palavra para o nosso vizinho. Não, te acalma que Deus vai mandar providência para você lá. A gente tem uma palavra de conforto, calma que Deus está no controle, Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua família. Mas quando essa mesma tempestade bate na nossa porta, a gente não sabe o que fazer. A gente acaba ficando meio perdido. E os discípulos aqui, que tinham muito mais experiência com Jesus do que eu e você temos, eles começaram a se desesperar, porque a tempestade parecia que ia derrubar, ia virar um barco, e todos eles estão morrendo, todos estão perecendo. Aí eles começam a se bater para um lado para o outro. Daqui a pouquinho eles vão até Jesus, eles se lembram, mas peraí, Jesus está aqui no barco. Importante isso, Jesus está no barco. Onde é que Jesus está? Jesus está no nosso barco. E aí eles se lembraram, irmãos, peraí, Jesus está no barco. Eu me lembro que eu vi ele falando algumas palavras aí, e as coisas aconteceram, vamos chamar o mestre. E começaram, mestre, nós estamos perecendo, mestre, nos ajuda, acorda aí. Jesus vem, dá ordem ao mar, dá ordem ao vento, e a tempestade passa, e eles se acalmam, se alegram, e se abismam, e dizem, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Este é Jesus de Nazaré, o qual eu e você estamos aqui louvando, adorando, servindo, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa juventude, tudo que nós possuímos para louvar ao Senhor. Outras pessoas que começaram a procurar Jesus, e aí são duas agora, e eu já vou passar para o outro lado depois, mas um homem chamado Jairo estava com a sua filha, ela tinha 12 anos, e ela estava praticamente morta, já estava morrendo. E esse homem foi até Jesus. Ele ficou sabendo que havia alguém que se intitulava, ou que dizia ao povo, que era o Messias, que era o Filho de Deus, e esse Jesus estava operando milagres por onde ele passava. Ele estava curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, e ele ficou sabendo desse Jairo, eu preciso encontrar Jesus, eu preciso ir atrás desse Jesus aí, eu preciso saber se realmente ele consegue curar minha filha. E ele vai até Jesus, encontra Jesus e diz, Senhor, a minha filha está muito enferma, está quase morta, está quase morrendo, mas eu creio que o Senhor pode curar. Vem até a minha casa, me acompanha e me ajuda para que a minha filha não venha morrer. Aleluia. Jesus prontamente, novamente, assim como no barco, Jesus se levanta prontamente e vai fazer a obra. Mas só que no caminho, enquanto eles estavam se dirigindo para a casa de Jairo, no caminho uma outra mulher, uma outra situação, mas com a mesma idade, 12 anos, mas agora 12 anos de sofrimento, agora 12 anos de luta, de batalha incessante pela sua própria vida. Aquela mulher estava viva porque Deus quis que ela estivesse naquele momento, o encontro com o Senhor, porque senão já não estava mais. Mas aquela mulher, ela impura como estava, não poderia estar no meio do povo, não poderia entrar no meio do povo, não poderia chamar Jesus. Se alguém visse e reconhecesse que ela era uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, ela seria apedrejada.
Ela não poderia estar ali. Mas aquela mulher, mesmo com toda a dificuldade, eu imagino, irmão, porque assim como nós quando estamos numa luta na extrema dificuldade, não tem barreira, não tem limite, não tem o que impeça a gente de fazer alguma coisa. Na hora do desespero, a mãe vai lá e levanta um carro para salvar o filho. Na hora do desespero, tem pais que vão e assaltam bancos, se metem em coisas terríveis para poder buscar o dinheiro. Às vezes, muitas das vezes coisas erradas, porque as pessoas no desespero fazem qualquer coisa. Mas aquela mulher, no seu desespero, ela não se importou com a lei e nem se ela seria apedrejada. Não se importou se ela seria reconhecida. Ela só disse assim: se eu somente tocar, eu não preciso chamar ele, eu não preciso falar com ele, eu não preciso que ele me veja ou fale comigo ou me reconheça. Eu só preciso tocar na pontinha, na orla dos seus vestidos e eu serei curada. Aleluia. Eu serei curada. E ela encontra alguma brecha no meio daquela multidão, tentando não ser reconhecida, tentando que ninguém a visse. Ela vai e encontra aí. Aleluia. Aleluia. Na mesma hora ela sente que estanca o sangramento. Na mesma hora ela vai e se esconde num canto para que ninguém a veja. Mas Jesus, na mesma hora, entende o que estava acontecendo, entende o mistério, como se diz por aí. Ele diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Claro que Jesus sabia o que estava acontecendo, mas ele precisava glorificar o Pai. Ele precisava que os outros também vissem o que ele sentiu, para que hoje nós estivéssemos falando sobre isso. Que muitas vezes, mesmo quando Jesus não está, quando nós não estamos pensando que Ele está nos olhando, mesmo assim, quando você clama, quando você toca nele, mesmo assim Ele faz um milagre na tua vida, na minha vida. Porque para Ele não depende de Ele estar olhando para mim e para você, mas depende da minha fé e da tua fé, de qual força, qual empenho nós estamos dispostos a fazer para alcançar a orla do vestido de Jesus. Aleluia. Nós precisamos fazer esse empenho, fazer essa força, porque muitas vezes a gente quer um milagre, mas a gente não quer fazer força. E a gente ora um pouquinho e diz: Deus não me atendeu. Deus não me atendeu, então eu vou deixar assim, né? Mas como foi falado aqui do Eliabe, os irmãos já estão cansados de ouvir isso aí, com certeza, né? Porque com certeza os irmãos aqui, cada vez que vê ele, fala, né? Eu imagino que em nenhum momento, qualquer um de vocês, qualquer um de nós que sabia a situação dele, parou de orar, parou de buscar, parou de pensar. Ninguém diz assim: ele está doentinho lá, vou orar 5 minutos, se não der certo, acabou. Não, a gente vai tentar até o último minuto. A gente vai tentar até a última instância, porque a gente crê que Deus vai operar. E por que muitas vezes a gente não tem essa mesma convicção para outras coisas? Às vezes a gente vê, irmãos, eu me lembro quando eu comecei a servir a Deus, meu desejo era ser cheio do Espírito Santo de tal forma. Eu queria ter os 9 dons do Espírito. Eu disse: mas tem 9 dons? Mas será que é só um para cada um? E alguém diz: não, você pode buscar os dons que você quiser, Deus pode dar todos. Eu já me imaginei ali um Dragon Ball Z, né, com o cabelo voando, virado em poder e fogo. E aí quando eu vou olhar para Jesus com os 9 dons do Espírito Santo, Ele vai dizer assim para mim e para você: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque a gente pensa que ter poder, a gente pensa que ter autoridade no céu, a gente pensa que ser cheio de Deus é andar sobre as nuvens, é andar acima, é ser maior que os outros. Não, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais embaixo na cadeia dos homens nós encontramos, porque foi assim que Jesus ensinou. Quem quer ser grande no reino dos céus, seja o menor. Quem quer ser o grande lá em cima, seja o servo aqui. Mas nós queremos inverter a ordem. Nós queremos ser servidos e nós queremos andar e dizer para os outros que nós temos algum poder, alguma autoridade. Mas no mesmo momento, quando a gente olha para Jesus, em poucas palavras, nos desarma. Ele nos desarma. Aleluia. Jesus olha para aquela mulher e ela diz: Senhor, fui eu quem te tocou. Aleluia. Fui eu quem te tocou, Senhor, porque eu estava muito mal. Aleluia, eu não sabia mais o que fazer, fui eu quem te tocou. E Jesus diz para ela: vai em paz, agora os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos,
O maior milagre que nós precisamos não é nem uma cura física, não é nem uma bênção financeira, porque hoje estão tentando incutir na mente dos crentes por aí que para ser abençoado tem que ter dinheiro. Estão tentando incutir na mente dos crentes por aí que para ser abençoado tem que ter carro zero, casa boa. Mas aí Jesus disse, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E a gente achando que, né? Então Jesus não era cheio de Deus. Não, porque se eu não tiver as melhores coisas, eu não estou, Deus não está comigo. Não é verdade, irmão. Para Deus estar com você, basta você fazer assim, quando você dobrar o teu joelho, quando você fechar os teus olhos, você dizer, papai, eu quero falar contigo. E se você sentir aquele arrepio gostoso, se você sentir aquela coisa que vem na tua vida e te aquieta a alma, e te acalma, aleluia, te alivia, aleluia, te traz paz no coração, então você entende que você não precisa das riquezas desta terra, mas você precisa da presença dele. Você precisa que ele esteja com você, que ele esteja ao seu lado na hora da oração, na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade, quando mais ninguém pode te ajudar, e você dobra os seus joelhos e você sente a presença do amado, do meigo, do consolador. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus cura essa mulher e ele vai até a casa de Jairo, aleluia. Chegando na casa de Jairo, eu não tinha mais solução também, mas Jesus vai lá e faz um milagre. A menina que estava morta agora está viva. Aleluia, porque para Jesus não tem. Você pode dizer assim, ó, acabou, não tem mais solução. A gente diz, o jargão nosso, né? Só não tem solução para a morte. Mas eu conheço um que tem solução até para a morte. Ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Mas essas pessoas se achegaram até Jesus porque eles tinham algo que para eles era inalcançável. Eles não conseguiriam fazer nada sozinhos. Os discípulos no meio do mar não teriam como fazer. Jairo não curaria sua filha, e aquela mulher do fluxo de sangue não seria curada se não fosse Jesus. Só que tem outras pessoas que se aproximaram de Jesus sem nenhuma intenção de alcançar nada. E eu gosto muito de frisar, e eu gosto muito das passagens bíblicas que falam sobre esses dois personagens. Eu falo muito sobre eles, porque para mim, são pessoas extraordinárias. São pessoas que saem fora do comum, da nossa ótica humana. Uma dessas pessoas está no livro de Lucas capítulo 7, 36, onde aquela mulher pecadora, Jesus entra na casa dos fariseus para comer. E aí, aquela mulher fica sabendo que Jesus está lá. Mais uma vez, uma mulher. Mais uma vez, uma pessoa que era considerada impura e não poderia estar ali. Só que ela não queria o milagre. Ela não estava doente. Não tinha nenhum parente doente. Não tinha ninguém cego, coxo, ou manco. Ela não tinha perdido ninguém da sua família. Ela não estava ali reclamando alguma coisa para Jesus, dizendo, olha Senhor, eu preciso disso ou daquilo. Mas ela levou até Jesus algo que ela colocou no coração, que agradaria a ele. Aí então ela entra, mesmo sem ser convidada, na casa daquele fariseu. E ela vai aos pés do Senhor, tentando não ser vista, tentando não chamar atenção. Mas é claro que ela ia chamar atenção. Mas ela vai até os pés do Senhor, e a Bíblia diz que ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aí ela começa a beijar os pés de Jesus. E depois ela começa a secar com os seus cabelos. E depois ela pega e derrama aquele unguento, aquele bálsamo aos pés de Jesus. E alguém está olhando do lado de fora e vendo. Como quem diz assim, eu estou vendo, mas não quero que ninguém veja o que eu estou vendo. Eu estou vendo, mas ninguém sabe o que eu estou vendo. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Aleluia. E aquela mulher está ali. Ela não queria nada. Aí Jesus olha e diz para eles assim, olha, o que vocês acham? Eu entrei na casa de vocês aqui, fariseus,
Vocês estão julgando essa mulher aqui? Nas minhas palavras, né? Mas ninguém lá me deu água para lavar os pés. Ninguém ungiu meus pés, ninguém me deu um ósculo santo. Ninguém, não fui bem recebido, em outras palavras Jesus estava dizendo. Mas esta mulher que vocês estão olhando aqui, essa pecadora, ela não parou de lavar meus pés com as suas lágrimas, beijar os meus pés e secar com os seus cabelos. Aleluia. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, os teus pecados estão perdoados. Alguém que não queria nada, ela só queria fazer algo que agradasse o mestre. Alguém que queria somente, ela não queria ser vista, ela não queria um milagre, ela não queria nada. Mas quando Jesus olha para dentro da alma daquela mulher, ele encontra algo que eu não olharia, que você não olharia. Talvez alguém aqui poderia dizer assim: eu estou na igreja porque meu pai é crente, eu estou na igreja porque minha esposa é crente, eu estou na igreja porque meu filho é crente, eu estou na igreja porque meu esposo é crente. Aleluia. Eu não preciso de nada, mas Jesus olha para dentro da minha alma, da tua alma, e Ele diz assim: os teus pecados estão perdoados, eu te perdoo, eu te curo, eu curo a tua alma, você vai morar no céu, tem um lugar preparado para você. Aleluia. Porque nós não precisamos de coisas grandes, mas se Ele olhar para dentro de nós, Ele vai ver o que nós precisamos. Aleluia. Aleluia. Aqueles fariseus começam: mas quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse que pode perdoar pecado? Diz lá, os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Mas Jesus tem esse poder, Jesus tem essa autoridade. Outro personagem que eu gosto muito, e eu falo muito sobre ele porque me chama a atenção também, é o homem chamado Zaqueu. Lucas capítulo 19, quem nunca ouviu a história de Zaqueu? Um homem que tinha tudo financeiramente, um homem que era rico, um homem que no meio da sociedade dos seus não era bem visto, mas ele podia andar nos outros meios, ele podia andar em lugares chiques, lugares onde tinha tudo de luxo. Jesus, ele poderia andar por lá. Poderia ser qualquer pessoa assim, peito estufado, andando por aí, dizendo: não preciso de nada. Aí ele ouve falar que um tal de Jesus de Nazaré está passando. Zaqueu não vai lá pedir dinheiro para Jesus, como aquele jovem rico queria Jesus, queria comprar sua salvação. Não, Zaqueu, ele disse assim: eu nem quero que ele me veja, eu nem quero que a multidão saiba que eu estou ali, eu só quero ver como é que ele é. Aleluia. Aleluia. Você já parou para pensar numa coisa dessa, irmão? Você já parou para pensar? Por que eu estou aqui na casa do Senhor? Por que você veio aqui hoje? Por que você tem vindo dia após dia? Aleluia. Muitas vezes nós colocamos tantas coisas no nosso dia a dia que nós acabamos esquecendo o principal. O principal de nós estamos aqui é ver Jesus passar. O principal não é nós estamos aqui, vem de Santa Catarina, não é amanhã, depois vem outro pregador, não, o principal importa quem está aqui ou não, importa que Ele está passando, importa que Ele está aqui, Ele está andando no nosso meio, é isso que importa. Zaqueu entendeu. Zaqueu entendeu, o que importa é ver Ele passar. E eu vou lá só para ver ele passar. Eu quero ver como é que ele é. Eu quero saber como é que é esse tal de Jesus aí. Todo mundo dizendo que ele cura, que ele faz milagres, que ele faz as coisas. Eu quero saber, quero ver como é que ele é. E a Bíblia diz que ele vai, não consegue ver, por causa da sua baixa estatura, ele arruma uma árvore, arruma um jeito e sobe em cima, só para ver. Eu não quero nada. E é isso que me chama a atenção. Pessoas que vêm até Jesus sem intenção nenhuma. Eu não quero nada de Jesus, eu só quero Ele. Moisés disse isso lá no monte, quando o Senhor disse assim: Moisés, eu vou mandar um anjo na frente com vocês lá, porque eu não vou mais no meio desse povo rebelde aí, esse povo aí faz coisas erradas, esse povo deu as costas para mim, eu não vou mais no meio dele. Moisés disse: Senhor, se tu não for conosco, pode me matar aqui, porque eu não vou, não nos faça subir desse lugar, porque o importante é o Senhor estar no nosso meio, é a sua presença estar no meio. Zaqueu vai, sobe naquela árvore e fica cuidando. Quem será que é Jesus? Como é que será que ele é?
No meio da multidão, a Bíblia diz que Jesus se confundia com os discípulos, ninguém sabia quem era Jesus. Será que é aquele que anda com uma espada na bainha? Será que é aquele que anda com um forte cheio de moedinhas? Quem será que é Jesus? Eles são todos parecidos, olha aí, se vestem igual, andam igual, falam igual. Aí dali um pouquinho, um olhar, no meio daquela multidão, ele olhando de cima de cima da árvore, aquela multidão toda andando, apertando, e puxa para lá e puxa para cá. De repente alguém para no meio daquela multidão, olha para cima naquela figueira, e ele sente o olhar de Jesus, irmão. Meu Deus, eu me lembro uma vez, quando eu estava, teve uma irmã chamada, não lembro se era Glória, agora me fugiu o nome, ali na Santa Maria, no distrito ali. Ela veio pregar uma vez, ela, no primeiro ano da minha fé, ainda lá, ano 2004, 2005, por aí. E alguém disse assim, olha, essa irmã vai vir pregar ali na Santa Maria, no distrito Santa Maria, e ela jejuou 20 dias, ou 25 dias, ou alguma coisa assim. E aí todo mundo, não, é uma bênção, vamos lá para receber uma bênção, vamos lá para ver o que Deus vai falar, e vamos. E aí eu, no final do culto, se formou aquela fila, porque a irmã estava orando, separadamente, por um e por outro. E ela levantava a mão, caía para cá, levantava a mão, caía para lá, e o povo só ia arrastando. Ela levantava a mão, daqui a pouquinho profetizava para alguém, saia alguém chorando. E aí chegou na minha vez, eu achei, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou cair? Será que ela tem uma profecia, uma revelação para mim? Ela só olhou dentro do meu olhar, parecia que eu estava nu. Ela olhou dentro dos meus olhos, parece que ela conhecia a minha vida toda. E eu vi que aquele olhar não era o olhar dela, era o olhar de Jesus para a minha vida. É assim que Jesus olha para mim e para você, ele não precisa falar nada. Filipe foi buscar Natanael veio e disse assim, mas será que tem alguma coisa boa lá de Nazaré? Quando Natanael chega, Jesus olha para ele, só olha e diz, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Não precisou mais nada, Natanael se prostra e diz, tu és o Cristo. Aleluia! Porque o olhar de Jesus, uma palavra de Jesus, muda o curso da nossa vida. O olhar de Jesus para Zaqueu em cima daquela árvore. Zaqueu, eu acredito que gelou, que estremeu, que se arrepiou. E ele ficou pensando, quem é esse aí que está me olhando? E eu estou me arrepiando, eu estou sentindo uma coisa diferente. E Jesus disse para ele, desce Zaqueu, porque hoje eu vou posar na tua casa. Zaqueu, mas que Jesus sabe o meu nome. Meu Deus, Jesus sabe o meu nome. Zaqueu desce de lá, quem sabe se rasgou, se sujou, e ele foi receber Jesus na sua casa. Zaqueu não pediu nada para Jesus. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Eles ali, uma conversa simples. Uma pessoa que foi convidada, um convidado estava ali, e naquela coisa ali, um pouquinho Zaqueu olha, porque o olhar de Jesus é assim. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu ainda falei isso no distrito lá embaixo, a nossa mania do homem natural, o ser humano natural, sem Deus, o homem sem Deus, tu é o culpado, o fulano é o culpado, o Beltrano é o culpado, ali aquela igreja é ruim, a outra igreja é pior, não sei o que, o ser humano é assim. Mas quando Jesus olha para nós paramos de olhar para os outros e começamos a olhar para nós. Zaqueu, Jesus olhou para ele e ele começou a olhar para si e disse, eu sou miserável, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver. Jesus, quem sabe, podia ter dito, mas eu não te pedi nada, homem. Mas ele continuou, ele disse assim, se eu tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu tenho roubado, eu vou voltar atrás. Eu não quero mais ser assim como eu era. Aleluia. Porque é assim que nós encontramos com Jesus. Ele não precisa dizer a nossa falha. Nós já sabemos, porque nós olhamos para nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para ele e diz, hoje entrou salvação na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O importante, meus irmãos, se nós precisamos, ou se nós procuramos sem precisar, é procurar Jesus. A pergunta que o anjo fez para Maria, quem você está buscando? Quem buscas? E ela estava buscando Jesus naquela sepultura. E quem eu e você estamos buscando aqui nesta noite? Você veio buscar o Senhor, não importa se você precisa de uma coisa, de uma necessidade, se você está com enfermidade na sua casa, na sua família, ou se você só veio para ver Jesus passar, ou se você veio trazer o teu óleo, o teu unguento para ungir os pés do Senhor.
não importa, mas o importante é que você esteja buscando a Ele, correndo atrás dEle, buscando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, e eu até quero aproveitar a oportunidade que o Lucas está aqui. Meu irmão hoje está com 21 anos. 21? 21 só? Tem certeza? Tem certeza mesmo? 21 anos atrás e um mês, mais ou menos. 21 anos. Minha mãe estava para ganhar ele. Minha mãe já partiu, já não está mais com a gente. 21 anos atrás, ela com aquele barrigão, uma gravidez de risco. Ela tinha pressão alta, pressão baixa, diabetes, um monte de coisa lá. E os médicos disseram: a sua gravidez é de risco, seu filho pode não sobreviver. E a minha mãe não queria perder ele. Mas ela não servia ao Senhor, não estava na igreja. Ela começou a ir na igreja primeiro que nós todos, mas ela nunca tomou um passo, uma decisão com o Senhor. E a Sueli estava grávida da Laura, da Sara. A Sara nasceu um mês depois dele. A Sara nasceu em 28 de fevereiro, ele nasceu 10 de janeiro. E já tinha nascido, fazia uns 8 ou 10 dias, e eu ainda não conhecia ele, porque ele nasceu. E no dia que ele nasceu, ele tomou a água do parto, e teve um monte de complicação, foi direto para a incubadora, no hospital de clínicas, e os médicos fizeram exames, dias e dias e dias, e disseram: mãezinha, seu filho não vai sobreviver. Se o seu filho sobreviver, mãe, só tem um jeito: ele vai ficar vegetativo na cama e nunca vai andar e nunca vai falar. Aleluia! Ela desesperada, não sabia o que fazer, contava para a família. E eu estava numa quarta-feira, já fazia uns 10 dias que ele tinha nascido, eu orando, sentado no sofazinho da minha casa, só ele com o barrigão também. E eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo, dizendo assim: vai lá e ora pelo teu irmão, que eu vou fazer um milagre na vida dele. Aleluia! Eu falei para a Sueli, eu ouvi a voz de Deus aqui falando comigo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo que vai operar um milagre na vida do meu irmão. Eu não sabia o nome dele ainda, porque eu não tinha ido visitar. A minha mãe tinha acabado de chegar no hospital, porque ela ficava noite e dia lá, mas ia em casa às vezes, descansava um pouquinho, tomava um banho e voltava. E ela tinha acabado de chegar, só ele dizia: eu vou lá falar para tua mãe, que você vai lá orar por ele. E ela foi correndo para aquele barrigão, voltou daqui a pouquinho, a mãe chorando, ela abraçando a mãe: que bom que vai orar por ele. E eu disse: eu vou sábado lá, era uma quarta-feira, eu vou lá no sábado, porque ainda tinha que trabalhar nos outros dias, eu vou sábado. Chegando no sábado lá, ela não sei se alguém que já foi no hospital de clínica, na parte do infantil lá, tem um espelho, um vidro grande assim, e aí você olha do outro lado, tá todas as crianças que estão em incubadora. Não sei se já mudou, se é assim ainda, mas ela me mostrou e disse: ó, aquele lá é o Lucas. Você não pode entrar lá e falar, não posso deixar ninguém saber que você não é o pai dele. Então você entra quieto, sai quieto, não fala nada com ninguém, bota o jaleco na entrada lá. E assim eu fiz. Entrei, botei um jaleco, botei uma touquinha, botei umas luvas, fui lá na incubadora que ela me mostrou, botei as duas mãos na incubadora, ele bem pequenininho assim, ó. E eu botei as mãos dele. E eu disse: Senhor, eu repreendo a morte agora. Foi o Senhor que mandou eu vir aqui. E eu não aceito que esse espírito imundo toque no meu irmão. Eu repreendo agora no nome de Jesus. E quando eu estava orando, o Senhor falou comigo e disse: tudo bem, agora você vai lá e vai falar para ela. Era minha mãe. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar para ela. E eu questionei com o Senhor, eu disse: mas Deus, ela é minha mãe, e eu vou dar uma palavra dura dessas para minha mãe, e como ela vai acreditar, porque eu conheço a vida dela? E o Senhor disse: só vai e fala, porque é o que me responsabiliza. Eu terminei de orar por ele e saí. Quando eu estou saindo da porta, vem uma enfermeira de lá. Uma enfermeira de cabelo grisalho, mas uma senhora, ela me filmou de baixo em cima assim. Eu fiquei com medo de sair dito pelo segurança de lá. Baixei a cabeça, joguei aquela jaleco lá rapidinho e saí embora. Cheguei lá, contei o que Deus mandou falar para minha mãe. Ela chorou muito. E ela disse assim: eu vou aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. Hoje eu quero aceitar Jesus. Eu vou numa igreja, eu quero ir numa igreja, eu preciso aceitar. Eu disse: não, não preciso de uma igreja, a senhora pode. Não, mas eu quero ir numa igreja. Eu só vou ali dentro me despedir dele e vou para uma igreja, sábado de tarde. Quando ela entrou, não deu 10 minutos, não deu 5 minutos ali, ela entrou
e eu não vi ela chegar nunca na incubadora. Daí um pouquinho ela voltou de novo e chorava desesperada. E todo mundo, as minhas irmãs, a Sueli, todo mundo, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele piorou? Como é que ele está? Ele melhorou? Ela disse assim, aquela enfermeira que tu contou, que passou por ti ali, ela me encontrou e disse, mãezinha, aquele rapaz que entrou aqui, ele não é o pai da sua criança. E ela disse, não, ele é meu filho. E ela disse assim, e aquele seu filho é crente, não é? Ela viu pelo meu sapato, pela calça social embaixo do jaleco. Ele é crente? Ela disse, ele é crente. Então eu vou lhe falar algo, que desde o primeiro dia que a senhora botou um pé aqui, eu estou para lhe falar. Mas agora que eu vi que seu filho é crente, eu vou lhe falar. E tudo que eu tinha falado para ela lá fora, Deus usou para confirmar para ela de dentro. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não deixa sombra, não tem variação, não tem dúvida. Urai, alabaxá. Aleluia. Para encurtar a história, meus irmãos, ela foi e aceitou Jesus. No outro dia, vem aqui, Lucas, por favor. Menino que não podia andar, que não quer se levantar, que não quer falar. No outro dia, aleluia, ele falou, não tem. No dia pro outro ele melhorou, ele ficou bom. E no outro dia ele saiu da outra UTI, porque foi de 1, da 3 para 2 para 1. E os médicos seguraram ele mais 6 meses lá, porque eles queriam examinar ele para saber como que ele tinha sido curado, porque ele nunca ia andar, nunca ia falar, nunca ia fazer nada. E hoje ele está aqui, ele é servo de Deus, ele honra ao Senhor, ele vive com essa palavra, com a Bíblia, de igreja em igreja, adorando a Deus. Aleluia, porque o Senhor ainda faz milagre. Cuidado. Vamos colocar de pé, meus irmãos. O que importa, meus irmãos, é que você busca o Senhor. Aleluia, porque Ele sim pode. Ele sim tem poder. Ele sim, aleluia, é o nosso Deus, o nosso guia, o nosso Salvador. O homem é limitado, mas Deus não é limitado. O nosso Deus, Ele tem todo o poder nas suas mãos, e não tem coisa que seja pequena ou grande para que Ele não possa fazer. Ele faz o que Ele quiser, mas eu e você precisamos dedicar tempo, dedicar vida, dedicar, aleluia, nosso esforço para que o Senhor venha pelas nossas vidas. Se você quer uma oração, gostaria que você passasse aqui na frente. Aleluia, se alguém quiser uma oração, passa aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Aleluia, o Deus que opera, o Deus que operou no passado na filha de Jairo, o Deus que operou no passado, aleluia, Ele continua operando hoje, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele pode operar na tua casa, na tua família, na tua vida. Algumas pessoas dizem para mim, pastor César, eu não entendo como é que o pastor Jorge é tão dedicado à obra, não falta culto, não falta nada, se precisa de alguma coisa, ele está sempre correndo, porque o que Deus fez na minha vida, na minha família, não é somente eu sei, Deus sabe, e você deve saber o que Deus fez na tua vida, e você deve ser grato, e quanto mais grato, mais você trabalha, quanto mais grato, mais você quer agradar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, comece a orar comigo, comece a clamar. Aquele que acalma a tempestade está aqui, aquele que tem um olhar profundo, Ele está aqui, aquele que tem as mãos que não estão encolhidas, Ele está aqui, aquele que tem os ouvidos que não estão gravados, Ele está aqui, Ele está passando aqui, Ele está no nosso meio, Ele está. Oh, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estamos na tua presença nesta noite. É uma noite diferente, é uma noite especial. Não é porque eu estou aqui, não é porque nós temos de outro estado, é uma noite diferente, é porque o Senhor está, é porque o Senhor é porque o Senhor continua sendo, é porque o Senhor está neste lugar. Meu Deus, ouve o clamor da tua igreja